Galera, hoje eu tenho um novo livro aqui para apresentar para vocês. É este livro aqui do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Bastante gente já deve conhecer esta obra aqui. E bem rapidamente aqui, o que fala a respeito neste livro? Bom, a tese fundamental deste livro é de que toda a história do Ocidente ela é marcada pela ideia de império e nas suas sucessivas tentativas de criá-lo. E como o professor chega nessa conclusão para escrever a respeito sobre isso? Bom, depois que ele participou de uma sequência de palestras do Mota Peçanha no MASP, em São Paulo, no início dos anos 90, ele viu de tão medíocre que foi aquelas palestras e também sobre a desonestidade e mediocridade do Mota Peçanha, sobre Epicuro, sobre a filosofia de Epicuro, que o professor desmonta cada argumento aqui nos primeiros capítulos deste livro, que ele precisava fazer um montante dessas ideias que resultaram nisso daí, nessa ideia de império, para que se chegasse nessa conclusão do porquê tantas pessoas no mundo todo, nos últimos 2 a 3 mil anos, queriam tanto montar esses grandes impérios, controlar praticamente o mundo inteiro. E daqui ele já começa falando também que essas palestras do Mota Peçanha sobre Epicuro e ética entre aspas, né, foi o que resultou depois de quer dizer, na verdade foi um sinal de largada quase inaudível da campanha que resultou pela campanha pela ética na política. Depois dessas palestras no Mota Peçanha e de várias outras palestras e conferências, uma aqui, outra ali, aqui no Brasil, que resultou nessa campanha pela ética na política, que depois, em 1992, resultou na saída do ex-presidente Collor de Mello da presidência da República. E aí aqui ele fala a respeito sobre a série de sucessores do Império Romano que vieram depois, como se diz, a Rússia gostava de ser chamada de a Terceira Roma, porque ela queria construir um Império Russo e ainda quer com o movimento eurasiano, e depois vai resultar também na ideia de império nos Estados Unidos. E aqui, quando você começa a ler os primeiros capítulos deste livro, você repara que o professor Olavo ele não tinha uma ideia tão ampla e diversificada dos Estados Unidos como ele tem agora, porque quando ele começou a escrever essa obra, toda a informação que chegava para ele do Zewa era através da mídia brasileira, do The New York Times, e aí ele ainda não tinha o conhecimento possível para discernir se era verdade ou era mentira aquilo. Mas naquela altura, nos anos 90, muita coisa que saía dos Estados Unidos para os outros países, principalmente para o Brasil, era muita desinformação e tal. E somente quando ele chegou lá, depois de 2005, que ele foi reparar o quão grande era o movimento conservador americano. E no pós-fácil deste livro, ele conta a respeito sobre isso, numa entrevista que ele teve com o Silvio Grimaldo e etc. Ele fala a respeito sobre tudo isso daqui, detalha ponto a ponto. E nesse livro aqui, eu já ia esquecendo de falar, ele parte de Epicuro, da filosofia de Epicuro, depois dá uma passada também por Karl Marx, fala do materialismo, porque Epicuro e a filosofia de Epicuro ela é 100% materialista, de Marx também, passa também sobre o movimento aqui da religião civil, as tríades das principais religiões que nós temos hoje no mundo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, taoísmo e etc. E galera, vocês podem comprar esse livro, ler esta obra, é uma obra filosófica, vocês vão gostar muito. Para quem gosta de filosofia, de história, vocês vão adorar esta obra aqui do professor Olavo de Carvalho, porque para mim foi essencial. Vocês vão entender muito do que se passou no passado, no tempo aqui no Brasil, depois do impeachment e antes do impeachment do ex-presidente Collor, e também nos dias atuais. Vocês vão se surpreender com as informações que vocês terão depois de ler essa obra e etc.
E era isso daí, galera, que eu queria falar aqui para vocês. Foi só uma análise bem rápida aqui a respeito desse livro. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima, galera. Falou!